Com a pastora Rose e toda a sua família. Vocês estão bem, irmãos. Vocês estão bem. Eu tenho saudade. Pastores de verdade hoje está meio difícil de encontrar. Mas eu posso dizer para vocês que eu tive. Eu dou glória a Deus pela vida de vocês, porque se hoje eu consegui chegar a ser ministro do Evangelho, foi porque Deus colocou pessoas como vocês na nossa vida para nos ajudar. Pastor Eduardo sempre foi esse homem amoroso, juntamente com a esposa, sempre cuidou bem dos rebanhos. E eu me lembro que no começo da minha caminhada, ainda dando meus primeiros passos, ele sempre com esse sorriso grande no rosto, sempre alegre. Eu me lembro que um dia eu estava com o meu melhor amigo dentro de um caixão. E eu estava diante dele, todo arranhado, novo convertido. E ele naquele dia, o pastor tinha, me lembro, uma Chevrolet, uma Blazer, não lembro a cor, se era vermelho ou verde. E eu cheguei lá na casa dele, eu já estava pegando a bicicleta para ir na tua casa, se você não viesse aqui. Naquele dia, ele estendeu o dedo para o meu rosto, olhou bem nos meus olhos e disse: irmão Luiz, tem coisa que Deus não vai fazer por você, é você que tem que fazer. Naquele dia eu dei um passo para trás, mas aquela palavra entrou no meu coração e eu nunca me esqueci dela. Aquela palavra mudou a minha vida, porque quando a gente tem amigo de verdade, ele não fala o que a gente quer ouvir, mas ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Eu dou glória a Deus por o Senhor ser usado por Deus naquele dia, e hoje nós estamos aqui. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe a pastora, Deus abençoe a vida de todos os filhos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Está comigo aqui, pastor, o irmão Célio Silva, juntamente com a irmã Márcia, a Beatriz e o Leonardo. São o pai, a mãe e os dois filhos, O Célio é diácono da nossa igreja, trabalha na obra, é pé de boi. A irmã Márcia diaconiza, a Beatriz evangelista do Senhor, missionária, mulher de Deus, uma jovem que, se o Senhor precisar para o acampamento, trabalho com jovens, está aí, vão estar indo para Jocum agora em julho, ela, o Leonardo, diácono também, irmão, ministrou pela primeira vez na igreja sede, quinta-feira, mandou uma mensagem: pastor, o senhor vai estar aqui? Léo, eu não posso, é que eu me espelho no Senhor. Eu fiquei muito alegre com essa palavra, porque é aquilo que um dia, hoje eu me espelho no Senhor, mas eu posso dizer que também tem alguém que já se espelha em mim, e isso é evangelho, irmãos. O evangelho faz isso na vida daqueles que ouvem o evangelho. O evangelho liberta, o evangelho transforma, o evangelho muda. E Deus, ele preparou essa família para me trazer. E vim de Toro ainda, Fiat Toro, com ar-condicionado, motorista particular, até a aguinha gelada ele comprou. Deus abençoe a vida dos irmãos. Irmãos, eu trago a saudação, o abraço do meu pastor presidente, pastor Gunnar Mendes, pastora Alessandra. Nós estamos aqui debaixo da bênção de Deus. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é sempre sair debaixo da bênção do meu pastor, para que nós possamos ser abençoados também. Sem perca de tempo, abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo narrou Lucas. O capítulo é o de número 15, o versículo é o de número 32, Lucas 15, 32, para que nós possamos compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Trago também um abraço da minha esposa, Silvia, pastor Eduardo, mandou um grande abraço para vocês, em nome de Jesus. Nós não esquecemos tudo que vocês fizeram pela nossa vida. Meus irmãos, 15:32 de Lucas, está no telão, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Todos nós sabemos que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele disse: eu vim do Pai, eu saí do
céu. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus, ele veio a este mundo para trazer algo, fazer algo que ninguém poderia fazer. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 6:23 que todos pecaram e que o salário do pecado é a morte. Para alguém ter perdão do pecado, o outro tinha que pagar com a sua própria vida. E Jesus vem, pagou com a sua própria vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que você e eu pudéssemos hoje desfrutar dessa alegria de estar na casa do Pai, levantando a mão e glorificando o nome do Senhor. Jesus, ele veio a este mundo para manifestar entre nós o reino de Deus. Ele veio até nós, e a Bíblia vai dizer que o que ele fez nenhum outro poderia fazer. Pedro vai dizer em Atos 4:12 que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 2:5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus veio com duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Com seu lado humano, segurou na mão da humanidade, com seu lado divino, segurou na mão de Deus, e ele uniu o homem com Deus novamente, que estava separado por causa da vida de pecado. E a Bíblia vai dizer que ele veio manifestar entre nós o reino de Deus. Mas para ter posse desse reino, para entrar nesse reino, só existe um caminho. E hoje o evangelho você encontra de todo tipo, em todos os lugares. Mas para tomar posse do reino, fazer parte do reino de Deus, só existe um caminho. E este caminho se chama arrependimento. Não existe outro caminho. É por isso que a mensagem central do evangelho sempre foi arrependimento. João Batista se levanta por Deus, é levantado por Deus para manifestar a vinda do Senhor. E a primeira mensagem dele pregada em Mateus 3 é: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17, Jesus sai lá do deserto, vence a tentação, e a primeira mensagem pregada por ele é: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Marcos 6, ele levanta os seus 12 discípulos, e Marcos vai dizer no versículo 12, que eles iam e pregavam que se arrependessem. Atos 3, a Bíblia vai dizer que Deus enche Pedro e João de uma unção tão poderosa, dá a eles como isca, levanta um paralítico de 40 anos de idade, aleijado desde o ventre da mãe, e 3.000 pessoas se aglomeram, e a mensagem de Pedro no versículo 19 é: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O homem quer mensagem que massageia o ego. Mas o verdadeiro evangelho que está na Bíblia, ele não massageia ego. Ele confronta. Evangelho é confronto. Por isso que a Bíblia fala sobre conversão. Conversão é mudança de direção. O evangelho um dia me confrontou dizendo que eu estava errado, que eu não poderia viver amaziado, que eu não poderia beber, que eu não poderia me prostituir. Ele me confrontou, e Jesus vai dizer em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O evangelho não é o que nós queremos ouvir. O evangelho é o que nós precisamos ouvir.
Tem muito pregador de sobra aí, até acredito que até liga pedindo oportunidade. Mas o evangelho verdadeiro não tem dado muita agenda. Mas eu não me preocupo com agenda. Eu me preocupo em pregar o evangelho. Porque é o evangelho que muda, é o evangelho que transforma, é o evangelho que faz o homem se converter dos seus maus caminhos e entrar no céu pelas portas. O homem quer ver sinais, o homem quer ver curas, quer ouvir profecias. Só que Jesus vai dizer, em Mateus 11:11, dentre os nascidos de mulher, não houve um profeta como João Batista. Aí eu te desafio você a mostrar para mim na Bíblia quantos paralíticos João Batista levantou, quantos cegos viu através das mãos dele, quantas vezes você viu João Batista profetizando, Deus vai dar, Deus vai fazer, é hoje, receba. Não, a mensagem desse profeta era: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Eis que o machado está posto à raiz das árvores, e toda aquela que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Você entendeu que quem tem valor para Jesus não é quem revela o teu RG? Não é quem revela tantas coisas, mas é quem prega o evangelho do arrependimento. Amém, irmãos? Estou pregando assim porque eu conheço o pastor que vocês têm. No mundo onde está parecendo o ministério de Eliseu, que o profeta foi lá, pegou a erva envenenada e colocou veneno na panela. Mas eu vou dizer para vocês, nesta geração ainda tem Eliseu com farinha. Que ele coloca a farinha na panela e a panela é sarada. Jesus enfrentou, irmãos, um grande problema na sua época. E o grande problema enfrentado por ele foi a religiosidade. Toma cuidado com religiosidade, com religião envelhecida, porque ela cega o homem. Você vai encontrar os doutores da lei, os homens de faculdade, os homens entendidos, olhando para Jesus, chamando Jesus de endemoniado, dizendo, ele tem Beelzebu, e por Beelzebu, príncipe dos demônios, é que eles expulsam os demônios. Mas você vai ver os próprios demônios caindo aos pés dele e dizendo, tu és o Filho de Deus. Toma cuidado com religiosidade. E ele confronta o sistema. Porque o sistema religioso é problema. E tudo que o sistema dizia que não podia fazer, Jesus fazia. Não podia curar no sábado, Jesus curava. Não podia o santo tocar no imundo, Jesus tocava. Não podia se reunir com pecadores, Jesus se reunia e comia com eles. Jesus ele veio manifestar o reino de Deus. Só que ele, sendo do céu, não falava do reino diretamente. Jesus usava parábolas, fazendo um paralelo, uma alegoria, uma comparação
contava a parábola de alguma coisa aqui da terra e fazia uma semelhança do que era o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens que saíram de encontro ao esposo. O reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar. O reino de Deus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. O reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu assalariar trabalhadores para a sua vinha. O reino de Deus é como um semeador que saiu semear a sua semente, e ele vai fazendo a semelhança. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, cavou bem fundo os alicerces, veio a tempestade, correram os rios, combateram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, correram os rios, combateram contra aquela casa e grande foi a sua ruína. Vocês perceberam que veio a tempestade nas duas? Vocês perceberam que o sol se levanta para todos? Que a chuva desce sobre o mal e o bom? O problema vem sobre todos. A única diferença é quem está alicerçado na palavra. Jesus recebe os pecadores. Aquela festa, pastor. Imagina sentar numa mesa com Jesus, irmão. Eu acho que não dá para lembrar de pecado, não. Quando ele saía, as pessoas já sentiam saudade. Como os 2 discípulos no caminho de Emaús. Fica conosco, Senhor. Só que enquanto ele estava dentro de casa, sentado com os pecadores na mesa e publicanos comendo, lá no portão do lado de fora tinha escribas e fariseus murmurando contra ele, dizendo: este aí recebe pecadores e come com eles. Jesus vem até eles e agora vai fazer uma parábola, fazendo uma semelhança, contando 3 histórias que se resumem em uma, trazendo para eles uma verdade moral, trazendo para você e para mim uma verdade espiritual, trazendo dentro da história um tratamento de um pai para com 2 filhos. E nós precisamos entender à luz da Bíblia, qual desses filhos somos nós, o primeiro ou o segundo. Jesus chega para eles e agora começa a contar uma parábola, e diz para eles o seguinte: qual homem dentre vós, que tendo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto, vai em busca da que se perdeu, achando ela, coloca sobre os ombros, com alegria, procura os seus amigos e vizinhos, e diz: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Assim eu vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justo, que não necessita de arrependimento. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa, não busca com diligência, até achar, e achando-a, chama suas amigas e vizinhas, e vai dizer: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha dracma perdida. Assim eu vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E digo mais a vocês: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. O pai então repartiu entre eles os seus bens. Alguns dias depois, seu filho mais moço, juntando a sua parte da herança, partiu para uma terra longínqua, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E aconteceu
que houve uma grande fome naquela terra. Ele começou a padecer necessidade. Procurou um dos cidadãos daquele lugar, o qual o levou aos seus campos para apacentar porcos. Ele sentia desejo de comer das bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando ele em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu, perante ti, eu já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faça de mim como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e foi. O pai avistou-lhe ao longe, correu-lhe ao encontro, e ele disse: Pai, eu pequei contra o céu, perante ti, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai o beijou, o abraçou, e disse a um dos seus moços: trazei depressa a melhor roupa, veste ele, coloca um sapato no seu pé, coloca um anel no seu dedo, e vamos matar o bezerro cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mas o seu filho mais velho, que estava no campo, aproximando da casa, ouviu o barulho da dança e das músicas. Pergunta a um dos servos que estava ali o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E ele não queria entrar, e o pai estava com ele. E ele vai dizer: eu te sirvo há tanto tempo, sem transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito, para que eu viesse alegrar-me com os meus amigos. E veio este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, e tu mataste o bezerro cevado. O pai vai dizer: meu filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo nos alegrar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Um filho perdido fora de casa e um filho perdido dentro de casa. As três parábolas resumem numa. A ovelha que se perdeu fora do aprisco representa o filho que estava perdido fora de casa. A dracma que foi perdida dentro de casa representa o filho que estava perdido dentro de casa. A ovelha sabe que está perdida. O filho pródigo sabia que estava perdido, mas dracma não sabe que está perdida. E o filho que estava perdido dentro de casa também não sabia que estava perdido. Se tiver alguém perdido dentro de casa hoje, Jesus vai nos achar. A verdade moral é para os fariseus e a espiritual é para nós. Jesus estava mostrando o que acontece quando alguém sai da casa do Pai. Se tem passado pelo teu coração de desistir, hoje Jesus está falando contigo. Se você pensou em voltar para trás, em dar uma voltinha no mundo, hoje Jesus me trouxe aqui para dizer para você o que vai acontecer com você. Porque ele levou a herança, pastor Eduardo. Mas o que ele não sabia é que a maior herança, pastor, ele estava deixando para trás. Porque o Salmo 16,5 vai dizer que o Senhor é a porção da minha herança. Os bens que ele estava levando não significava nada daquilo que ele estava deixando. Se você deixar a casa de Deus, ainda que você tenha dom para ser usado em alguma coisa na obra, ainda que você vá para qualquer lugar, você vai estar dando as costas para a tua herança. Aí, longe do Pai, distante do amor, é só perda. Não tem mais a proteção. A Bíblia vai dizer que ele perdeu tudo. Quem nos faz pensar que
somos bons o suficiente para sobreviver sozinhos. O mundo não serve mais para nós. Uma vez conhecendo aqui, não tem mais outro lugar. Qualquer lugar desse mundo que tiver, vai saber que está no lugar errado. Nós não somos diferente de prostituta. Nós não somos diferente de ladrão. Nós não somos diferente de homossexual. Porque se tirar eles de lá e trazer eles para cá, eles se tornam igual a nós. Mas se tirar nós daqui e colocar lá, nos tornamos igual a ele. Tudo é algo chamado graça. É a graça. É a graça que nos alcançou. Se tirar a graça, não sobra nada. E a graça, ela está na presença do Pai. Ainda que esteja doendo e você clame a Ele, Ele vai te dizer: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O pior, que quando a gente perde Deus, a gente se perde de nós mesmos. E a Bíblia vai falar que ele agora, esse filho, ele na necessidade dele, porque a vida do mundo pecaminosa é igual o cartão de crédito, é até gostoso, mas uma hora a fatura chega. E quando chega, lascou. Quando chega tem que pagar, senão está em dívida. Vai ser bloqueado. E ele vai buscar no homem aquele que estava com o pai. E quando você busca no homem aquilo que você deixou e virou as costas para Deus, você vai ser só humilhado. E foi isso que aconteceu com aquele rapaz. Porque a pior coisa, os pastores sabem, para um judeu, o porco para eles é símbolo de indignidade e sujeira. E o fato dele apacentar porco é que estava dizendo que fora da presença do Pai, toda a dignidade dele tinha caído por terra. E que agora ele estava numa vida suja. E quando Jesus conta isso, irmãos, isso é o espelho do que acontece com a minha e com a tua vida quando nós deixamos a casa do Pai. Buscou no homem aquilo que estava com o Pai. Não busque no homem o problema que é para Deus resolver na sua vida. Tem coisa, irmão, que não adianta procurar médico. Tem coisa que tem que procurar Deus. Porque o rei Asa padeceu dos pés, morreu, porque a Bíblia fala que ele buscou os médicos e não buscou Deus. E a doença de Asa foi por desobediência à palavra do Senhor que tinha o chamado para um ministério. Tem coisa que não adianta ir no médico, tem coisa que não adianta ir no psicólogo, tem coisa que nós vamos ter que procurar Jesus e cair aos pés dele, reconhecer que precisamos da misericórdia. Está muito pesado, pastor? Tá bom? Tem segurança na igreja? Pastor é meu segurança. Jabá com farinha, né? Não é palavra para dar glória, não. É a verdade da palavra, é a verdade do evangelho. Quantos trabalhadores do meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Só valorizou depois que perdeu. Quanto vale um culto para você? Quanto vale um dia junto com os teus pastores, com os teus irmãos, glorificando a Deus? Vamos valorizar o culto. Porque muitos queriam cultuar e já não conseguem mais. Na Índia está tendo mortes. Ele perdeu primeiro o que tinha na casa do pai para depois dar valor. Valorize o que você tem para que você não venha valorizar o que você tinha. Valorize as pessoas que Deus colocou para cuidar de você. Valorize a congregação da qual você faz parte. Valorize a vida do irmão que senta do teu lado, para que amanhã você não venha sentir saudade e se perder na tua própria solidão.
Mas ele reconheceu e se levantou. O grave não é tanto o erro, irmão. O grave é quando a gente não reconhece. Porque não é os pecados que eu cometo que me condenam. Os pecados que eu cometo têm remédio para ele. Aquele sangue precioso derramado na cruz. O que me reprova é eu rejeitar o perdão de Deus. O que me reprova é eu não reconhecer que sou falho e que preciso da misericórdia. Porque a Bíblia é clara, aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. A misericórdia do nosso Deus, ela é de eternidade em eternidade, é do céu até a terra. Ele levanta, e aí, pastor Eduardo, tem certo segmento aí que se você pecar, eles querem, se pudesse, eles te pregavam na parede, te matavam lá, não, você não pode fazer mais nada. Mas não é assim que o pai te recebe. Porque o filho saiu trocadinho, cheiroso, perfumado, com dinheiro no bolso. Voltou mendigo, maltrapilho, descalço e cheirando porco. Porque quem mexe com veneno, cheira veneno. Quem trabalha de pintura, cheira tinta. E com certeza, quem trabalha com porco, cheira porco. Mas a misericórdia do pai é bem maior do que os erros que ele cometeu. O pai estava esperando o pastor Eduardo no portão todos os dias. Será que o meu filho volta hoje? Será que tem alguém nessa noite aqui que o pai está esperando? Será que o meu filho volta hoje? Interessante que o pai não deu resposta. O pai vai dizer, trazer depressa a melhor. Entenda uma coisa, primeiro, Deus tem pressa em cobrir a vergonha dos filhos. Segunda coisa, o que Deus tem para os seus filhos é o melhor. Ou seja, veste ele com a melhor roupa. Acabou o tempo de humilhação, calça ele. Acabou o tempo de se ferir nos espinhos deste mundo. Coloca um anel no dedo dele. Ou seja, honra ele agora. Quem recebe anel é príncipe. E tem mais uma coisa, tem o bezerro cevado. Enquanto ele apacentava porco com fome, na casa do pai tinha um bezerro cevado esperando ele. Irmãos, Deus é justiça, mas Deus é amor. Quando Jesus conta isso, ele estava falando que é justamente isso que acontece. Ele dá a parábola para nós não se perder e não ir. Mas se for e voltar, Deus está de braços abertos para receber. Isso sim é evangelho. Só que ele tinha um problema. Ele tinha um outro filho perdido dentro de casa. E a gente encontra muito isso. Como é que pode? Eu te sirvo há tanto tempo e não perdoa o irmão? Você perdoa teu irmão? Se tem um irmão que você não consegue perdoar, eu tenho a triste notícia para você nessa noite. Você está perdido dentro de casa e não sabe. Servia o pai há tanto tempo e não tinha capacidade de perdoar o irmão que estava voltando. Mas o evangelho nos diz que nós devemos amar e perdoar até os nossos próprios inimigos. E quantas das vezes tem dentro da igreja alguém que não perdoa? Alguém que não perdoa o cônjuge que é ex, que ficou para trás. Alguém que não perdoa alguém que passou a perna em você, tirou alguma coisa de você. Ei, aqui é lugar de perdão. Aqui é a casa do Pai. O Pai tem riqueza para derramar sobre a vida dos seus filhos. Eu te sirvo há tanto tempo, não é tempo de igreja. Estou cansado de ouvir isso. Tenho 20 anos, 30 anos, não é isso.
É todo dia andar em novidade de vida, amando os nossos irmãos. Paulo vai dizer que nós somos membros, o pastor disse aqui, para o irmão que se batizou, que nós somos membros do corpo de Cristo. E Paulo vai dizer em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você jamais vai dar uma martelada no dedo e sorrir. Quando eu amo, eu não me alegro com a miséria do meu irmão. Quando eu amo, eu não me alegro quando alguma coisa dá errada na vida de alguém. Jesus mandou amar os próprios inimigos. Agora, impossível um inimigo amar o outro. Só que Jesus disse que nós teríamos inimigos. Mas ele não disse que nós seríamos inimigos. Ele disse que nós seríamos odiados, mas que nós não iríamos odiar. Porque o que está neles é o diabo, e o que está em nós é Deus. Ele nunca disse para nós ter inimigo, para nós ser inimigo. Ele disse que nós teríamos, mas não disse que deveríamos ser. Aí consegue perdoar. É só você entender que o que está no inimigo não é o mesmo que está em você, mas é o amor do Pai que está na tua vida. Para que Jesus venha dizer, para que olhem para você e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, pelas boas obras que são realizadas através da tua vida, perdoando até aquele que te odeia. Aleluia, amém. Nunca me deste um cabrito, mas o pai disse, é tudo teu. É complicado estar dentro da casa do pai e não desfrutar daquilo que o pai tem para nós por direito. Quando a gente se perde dentro da casa do pai, a gente não desfruta daquilo que Deus tem. Tem pessoas que não perdeu a salvação, mas perdeu a alegria dela. Não está em pecado, mas não sente mais prazer. Fica dizendo, Jesus, volta para mim e me leva. Não, irmãos. A vida com Deus, cheia do Espírito Santo, é uma vida de abundante alegria dentro da casa do Pai. Nós somos chamados para ser felizes. Eu vejo o pastor Eduardo, que é difícil, eu nunca vi ele triste, pastora. Mas só Deus sabe o que ele já passou. Não é questão de aparência. Mas é questão de ser firme no propósito. Para de contar teu problema para vizinho. Para de contar teu problema para quem não tem nada com a tua vida. Faça como a Sunamita fez. Tem momento que a gente tem que ter fé de colocar aqueles que estão acima de nós como se fosse num momento de dificuldade, porque a Sunamita deixou o filho morto em casa, e quando o moço pergunta, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Ela disse, tudo vai bem. Ela foi lá e caiu aos pés daquele que fez a promessa e disse, eu não te largo enquanto o Senhor não resolver o problema da minha vida. Colocou o menino em cima da cama do homem dormir. Ou seja, ele não vai descansar enquanto não resolver o meu problema. Desanimar? Será, irmã Márcia, se fosse para desanimar eu estava aqui? Mês de maio é o pior mês para minha família. Você acha que foi fácil? Você ter 3 netos dentro de casa, todo dia passar a rua, segurar na mãozinha, olhar até a professora levar, e na mesma semana você ter que sepultar os 3, sepultar de 7, sepultar de 14, sepultar de 5, e na velório da de 7, ter que cantar parabéns, porque ela morreu no dia do aniversário e recebeu de presente um caixão. Você acha que eu vou parar? Entenda que Deus está no controle da nossa vida.
E a gente não pode se perder por causa de problema, do que o mundo fala, do que o advogado fala, do que o médico fala. O advogado, o médico pode te dar qualquer relatório para você, mas você tem um relatório na tua mão. Jesus disse: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Se creres, verás a glória de Deus. Eu não posso desanimar dentro da casa do Pai. Eu não posso me perder dentro da igreja. Eu não posso perder a minha bênção por causa de problemas. Eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que aproximar, eu tenho que aprender com o Pai. Aquele moço vivia tanto tempo com o Pai e nunca aprendeu com Ele, mas Deus hoje está nos ensinando. Não saia. Pastor Eduardo, já estou terminando, o horário já se avança. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. A minha luta foi tão grande um dia. Eu era presbítero. Eu tirei a minha credencial. Eu coloquei assim na carteira. E eu disse: o próximo culto eu entrego. Nunca mais prego. Não vou ser mais crente, não vou ser mais obreiro. Naquela tarde o meu pai infartou. Eu era presbítero. E eu, aquela correria, fazendo o apelo para o meu pai aceitar Jesus dentro do SAMU. Levamos meu pai para o Padre Albino em Catanduva. Emílio Carlos. E ali tinha mais 3 pessoas com ele no quarto. E eu fiquei lá porque ele já idoso e eu estava de férias, fiquei lá. E de repente entra pela porta um rapaz como filho pródigo, cheirando mal, cheirando cachaça, e disse: irmão, me arruma um cigarro. E eu tinha um Novo Testamento, pastor, aquele que dava na escola, o azulzinho dos Gideões. Eu disse: eu não tenho cigarro, mas eu tenho isso para te dar. Ele olha para mim e diz: João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu disse para ele: meu irmão, você conhece a Bíblia? Ele vai e me diz: se eu conheço a Bíblia, deixa eu contar um negócio para você. Eu era presbítero da igreja, mas eu desisti, eu entreguei. Hoje eu estou na cachaça, irmão. Hoje eu estou na rua, hoje eu não tomo banho. Eu estou aqui, irmãos, tem misericórdia de mim, me ajuda, ora por mim. Aí eu estava com a credencial de presbítero separada, aí Deus falou para mim: quer entregar, entrega, mas está aí o que te espera. Precisou meu pai infartar para Deus falar comigo. Não espere algo de ruim acontecer para impedir você de desistir. Ouça a palavra hoje, coloca no teu coração que você está no melhor lugar que alguém pode estar, que é na casa do Pai. Não tem lugar melhor. Aqui você pode contar o que você quiser para ele, ele não vai contar para ninguém. Você pode estar errado, ele vai te abraçar e sempre vai dizer: filho, eu te amo, filha, eu te amo, não saia de perto de mim. Deu para entender a verdade espiritual? Que é melhor não sair, porque se sair vai ficar ruim. E se tiver perdido dentro da casa do Pai, é bom se achar. Se tiver alguma dracma aqui hoje, Deus já achou você. Se tiver alguma ovelha perdida aqui, Deus também já te encontrou. E aqui eu encerro. Para nós é espiritual, mas para os fariseus era moral. Porque Jesus está com os pecadores na mesa. E eles no portão e não querem entrar. E murmurando, dizendo: ele senta com pecadores e come com eles. Aí Jesus conta a parábola e vai dizer para eles o seguinte: aqueles que estão comigo na mesa é o filho que se perdeu lá fora e voltou. E vocês é os filhos que estão perdidos dentro de casa, que diz que serve a Deus há tanto tempo e está do lado de fora e não quer entrar. Então entra, porque para os dois ele vai dizer que há alegria
diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus abençoe a sua vida. Pastor, Deus abençoe. Deus abençoe esta igreja maravilhosa, né? Igreja linda, parabéns, pastor, pelo trabalho, parabéns, pastora. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, a vida do Bruno. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Queridos, quando a gente convida amigos, irmãos, filhos na fé, filhos de ministério, uma tranquilidade a gente tem. Não vou precisar consertar a pregação de ninguém, porque prega a palavra. Já tivemos pregando em vários lugares e recebendo pessoas itinerantes, como disse o pastor. Liga, preciso, quero, tenho agenda. Irmão, tem umas igrejas aí do lado que estão com agenda, a nossa não está. Eu não... Irmãos, a gente só convida quem a gente conhece. Eu sei o que Deus fez e faz na vida do irmão Luiz. As lutas que já passou, as dificuldades que já passou. E o homem de fé, o homem de Deus que Deus tem usado. Certamente os irmãos e as irmãs estão aqui porque sabem disso e conhecem. Momentos difíceis, dolorosos. Mas até tentou, né, como ele testemunhou, deixar Jesus. Mas Jesus nunca nos abandonou. Eu quero fazer uma oração com você, igreja. Aquilo que o nosso querido irmão, pastor, ministrou. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é noite de você aceitar. Hoje é noite de você tomar uma posição com Deus. Dar o mesmo passo que a Gabi, que o Henrique deram. Aceitar Jesus. E depois disseram, eu vou testemunhar publicamente isso. Eu vou descer as águas do batismo. Se você ainda não fez, eu quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos orar por você. E declarar que Jesus é na sua vida. E você vai declarar arrependimento. Porque só há conversão, só há transformação quando há arrependimento. Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se coloque em pé. Eu quero orar por você. Não quero que você perca essa oportunidade. Que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Se nós não tomarmos uma decisão agora, eu digo sempre, com Deus é posição. Irmão Luiz, vai pregar? Vou. Irmão Luiz, vamos para o monte? Vamos. Irmão Luiz, vamos lá ganhar alma? Vamos. Tem culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Vamos. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se coloque em pé, por favor. Só vou orar por você. Que o Espírito Santo possa trabalhar na tua vida. Tem alguém que se acha perdido dentro da igreja, que se acha que não tem função, porque acha que não tem ministério. Todos nós temos um chamado, e isso não é profecia, é palavra. Nós fazemos parte de um corpo, e o corpo necessita de todos. Mão, dedo, dedinho, ouvido, orelha. Deixa o Espírito Santo usar a tua vida. Quem ama Jesus aqui? Então fale desse Jesus para as pessoas que você ama. Se você ama Jesus, você fala de Jesus para pessoas que você ama. Amém? Vamos nos colocar em pé mais uma vez. Que Deus conceda uma próxima oportunidade. Que você esteja tomando uma posição com Deus. Se você se acha perdido, o Espírito Santo vai tocar na tua vida. Vamos louvar a Deus, em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom. Aos irmãos, casal que vão para o campo missionário, se eu posso dar algum conselho para alguém, 56 anos de vida, quase 30 anos dedicado ao ministério. Nunca esqueça quem está enviando vocês, da onde vocês estão saindo. Mantenha essa ligação com a sua igreja, com os seus pastores. Certamente eles não são perfeitos, como essa igreja não é. Mas é a tua igreja, aquilo que o pastor falou. É o teu povo. Porque um dia você está no campo missionário, você pode fazer que nem um filho pródigo. Para onde eu vou voltar? Mantenha a ligação. Esteja debaixo da oração, da autoridade do teu pastor, da tua igreja. Sempre debaixo da bênção. Porque às vezes os missionários, eu espero que vocês entendam isso um dia. Lá no tempo, nossa, bem que o pastor falou. Porque às vezes o campo é solitário. Mas você tem um lugar que vai estar orando por você. E essa igreja vai estar orando por vocês também, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente, irmão Luiz, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Você pode fechar teus olhos, abaixar a tua cabeça. Eu quero fazer mais uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Tu sabes, Senhor, aquilo que cada um vai fazer essa semana. Tu sabes, Senhor, dos propósitos, dos planos que tem para amanhã, ó Pai. Tu sabes, Senhor, aquela preocupação que esse irmão, que essa irmã chegou. Tu sabes a situação de cada um, ó Deus. Mas nós pedimos, Senhor, e nós cremos. O Senhor já entrou com intervenção. O Senhor já abençoou. O Senhor já está colocando seus anjos, Senhor, a guardá-los em todo tempo, em todo momento, ó Pai. Toda situação de decisão, ó Pai. O Senhor já vai à frente, ó Pai. Derrama da tua graça e do teu poder. Guarda o teu povo, Senhor. Livra, Senhor, da bala perdida. Livra do homem mau. Livra das ciladas do diabo, ó Pai. Livra, Senhor, do dardo. Livra do laço, ó Pai. Derrama, Senhor, da tua graça e da tua presença. Que essa semana seja uma semana de buscar da tua graça. Se você pode, meu irmão, minha irmã, tire tempo de jejum. Tire um período do tempo de jejum. Tire um dia de jejum. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar mais da graça do Senhor sobre a nossa vida, para que o Senhor venha nos encher a cada dia mais. Que você vá em paz, frutificado, abençoado. Não esqueça dessa palavra. Você está no lugar certo e a bênção do Senhor é contigo. Os nossos visitantes, muito obrigado. Se sentir, o Alex, que você está dando sinal aí, abençoado. Alex e a Carol está ali. Nós esquecemos de falar deles, mas são de casa, por isso nós não falamos. Alex e a Carol, obrigado, queridos, por ter vindo, viu? Vocês são bênçãos, já são filhos nossos, em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão direita. Deus, nós te louvamos, te agradecemos e declaramos cada um abençoado em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus e seja sempre no meio de nós. Estamos todos juntos? Amém. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Não saia sem se despedir do seu irmão. Pastor Luiz, irmãos, muito obrigado mais uma vez. Leva nosso abraço lá, em nome de Jesus. Amém?